Primeira vez eu lembro, foi também na infância, lá no interior, em Assis, era um programa de rádio que tinha domingo de crianças, tipo A Hora da Criança, uma coisa que tinha de manhã, domingo de manhã. Você foi cantar? Eu fui tocar. Meu negócio sempre foi mais tocar do que cantar. Eu tenho quase que uma inveja de quem consegue cantar assim com desenvoltura, que eu tenho muita dificuldade. Aquele prédio na Alameda Itu. Não, é que eu tive uma coisa assim... Ia muito na Pamplona. Bastante. É que eu tive uma coisa que foi engraçada, que são dois lados bem diferentes, assim, porque meus pais são professores universitários, né? Então eu vivi alguns anos da minha infância aqui em São Paulo e vivi muitos anos no interior também, em Assis, uma cidade do interior do estado de São Paulo. Então eu tive um lado assim daquele menino que fica no apartamento, assim, vendo televisão, ouvindo disco, e descia ali naquela selva de pedra, assim, né? E tem um outro lado também, que eu tive uma infância de menino do interior, assim. Que ótimo, você teve então o melhor de tudo. Eu acho que a infância às vezes é um pouco dura, assim, você vai tomando consciência assim da grandeza do mundo, do tamanho das coisas, sabe? Você era um menino mais solitário? Eu sempre puxei mais pro solitário, assim. Não era muito assim de me expor, desse tipo de criança que vai conversando com todo mundo, assim. Eu gostava mais de ficar observando e tinha um mundo assim de fantasias muito próprio e muito rico, assim. Eu gostava muito de... Tipo, a gente tinha uma goiabeira em casa, lá em Assis, então eu gostava de subir na goiabeira e ficava imaginando que eu estava sei lá, num foguete ou coisas assim. Eu nunca fui bom de bola, por exemplo. Às vezes eu até acho que eu comecei a tocar violão muito porque eu não jogava bem futebol, então eu não conseguia me destacar entre os garotos, assim, eu falei, preciso inventar alguma coisa para sobreviver, né? Tem que ser esperto, né? Então, nessa época, assim, criança, o que você sonhava? Já que você era um menino solitário, você tinha seus sonhos, você tinha um imaginário que já estava começando ali, que hoje deve estar muito ligado também. Bom, eu tinha esses sonhos de qualquer garoto, assim, como de ser jogador de futebol, de ser piloto de corrida, essas coisas assim, eu passei por todas essas fases, assim. Mas eu lembro que a partir de um certo momento, assim, com uns 9, 10 anos, eu comecei a ficar muito seduzido pela ideia de tocar, de ser guitarrista. Música, era música. Música e principalmente rock, assim, uma das coisas mais fortes na minha infância, assim, quando eu vi uma foto do Jimi Hendrix na revista Manchete. Ele tinha acabado de morrer, era uma matéria que falava da morte dele, acho que foi em 1970. E aquela figura dele tocando guitarra assim me impressionou demais. Eu falei, pô, de um jeito muito forte, assim. Eu sempre penso, eu falei, pô, é isso que eu queria ser da minha vida, assim. Uma atração assim pelo instrumento, pela guitarra. Garotas, você tinha esse mundo assim de imaginar. Você lembra do teu primeiro beijo? Primeiro beijo? Acho que eu lembro, sim. Eu sempre fui muito fascinado, assim, pelas mulheres, mas também tinha muita dificuldade. Tanto é que eu lembro que quando eu estava no primário, numa daquelas festas juninas, que tinha aquela coisa de quadrilha, eu não sei por que cargas d'água, a professora pedia para os meninos escolherem as meninas que eles queriam ser o par para fazer a dança da quadrilha. Eu lembro que umas 3 meninas que eu escolhi, elas não me aceitaram. Oh, meu Deus. Então eu fiquei naquela... Elas morrem de arrependimento, como que eu não aceitei o Tony? Eu tive essa coisa assim de ser apaixonado por meninas e tal. Por isso que eu te falei até, eu acho que eu comecei a tocar violão assim, muito também por uma imagem assim de conseguir me fazer notar pelas meninas também, porque eu logo percebi também que a música era uma coisa que dava um ibope quase tão grande quanto do cara bom de bola e tal. As meninas gostavam muito do menino tocar violão e tal, então eu falei, bom, por aqui eu acho que dá pra ir. Aí eu vou me dar bem, né? Na bola eu ia muito mal, né? Às vezes é angustiante, assim, mas é uma fase muito legal da vida, né, a adolescência. Eu lembro que eu tive grandes conflitos, mas tive grandes momentos. Os meninos do interior, pelo menos naquela época, tinham uma coisa muito forte, assim, machista, sabe, de se iniciar sexualmente em bordel, aquela coisa, e aquilo eu tinha uma espécie de uma aversão, um medo desse universo, mas também ao mesmo tempo fascinado por isso. Você era assim de se apaixonar fácil ou muito intensamente, sofrer por amor? Ah, bastante, bastante. Eu gostava muito até tinha um certo prazer de sofrer por amor, acho que a gente tem isso muito na adolescência, né? Ficar ouvindo música romântica e sofrer. Aí eu imaginava que eu estava cantando aquela música, já entrava também uma ego trip, assim. Mas eu... Quer dizer, você já tinha esse sonho de ser o ídolo, né? De certa bastante, maneira, já estava no teu... Não, desde pequeno eu queria ser um ídolo de rock, um ídolo pop, assim. Olha, isso foi muito forte, assim. Que bom, hein? E teve uma época que eu achava que ia ser impossível, porque eu achava que no Brasil não existia rock, quer dizer, eu conhecia
eu ouvia muito Roberto Carlos e tal, mas os meus ídolos de rock eram, como eu te falei, os Beatles, os Stones. Eu achava que no Brasil não ia dar para ser isso. Então eu lidava com isso muito como um sonho mesmo, uma coisa distante. Foi legal descobrir que dava para isso ser realidade. Você fez arquitetura, né? Isso, fiz alguns anos bem mal feitos. As casas iam cair, Caíam. né? Cairiam todas. Olha, agradeço. Na hora que você optou pela música, teve algum medo na família? Assim, foi uma decisão fácil, o meu futuro? Teve esse lance? Não. Teve um pouco, mas assim, nesse ponto eu tive muita sorte, que meus pais sempre foram muito compreensivos e professores universitários também, pessoas assim com a cabeça mais aberta. Então, quer dizer, a minha própria criação foi nesse sentido, de ter muita liberdade de escolha, assim, o importante é você fazer o que você gosta e tal. Mas claro que naquela idade que você está optando, vai fazer o vestibular e tal, eles ficaram um pouco receosos, mas também não me impediram, nada. A gente nunca teve esses climas, assim. Aí eu lembro de tocar, assim, de sentir, né, que aquilo era assim, eu sentia o palco como sabe, um lugar sagrado, mesmo que as pessoas falam, parece um lugar comum de artista, né? Os atores falam, mas é verdade, né? Ali, a gente né? sente que ali está É, num território sagrado, assim, numa energia forte e tal. Você é um cara vaidoso por falar em roupa, assim? Você é o considerado, desculpa o branco, o pessoal todo, né? O mais bonito dos Titãs, né? Muito obrigado. Mas você é vaidoso assim? Não, quer dizer, eu acho que eu sou um pouco vaidoso, até porque tem umas coisas que a profissão acaba te levando, assim. Tem horas que eu gostaria de ficar mais desencanado com a minha própria aparência, por exemplo, mas o fato de você ter que aparecer na capa de um disco e ver num programa de televisão e tal, você fica mais crítico em relação a como você está. Na hora do reconhecimento, da fama, do sucesso, aquela hora que deu o clique que você falou, opa, tô famoso? Como é que foi? Isso foi muito legal. Para mim, quer dizer, a coisa que mais me marcou foi quando eu ouvi uma música que a gente tinha feito e gravado tocar no rádio. Isso foi o momento em que eu senti mais intensamente essa emoção, assim, de falar, pô, a coisa tá acontecendo. Cheguei, assim, né? Foi com Sonífera Ilha, uma música que a gente tinha feito quando ainda estava bem num esquema bem underground, assim, bem na batalha, bem na incerteza de saber se aquilo ia dar certo ou não, vivendo praticamente de mesada dos pais, uma mesada tardia, já com 20 anos de idade e tal. E aí eu lembro que a gente gravou a música e logo que ela foi lançada, ela começou a tocar muito no rádio, foi um sucesso, assim. Então a sensação que eu tinha, às vezes eu escutava, entrava num bar, por exemplo, estava tocando, eu parava, sei lá, pedia uma cerveja, ficava escutando aquilo e saboreando aquela emoção, assim. Realmente foi muito legal. Aí eu comecei, assim, um amadorismo, semi-profissionalismo. Eu lembro na faculdade de arquitetura, mesmo faculdade de arquitetura de Santos que eu fazia, teve um show desses de final de ano e tal, que eu subi lá com os amigos para cantar uma música do Bob Dylan, se não me engano era Blowing in the Wind e tal. O sucesso é muito bom, porque assim, essa coisa que eventualmente existe da família te recriminar, ficar com medo, quando você começa a fazer sucesso é o contrário. Aí feliz, as tias né? querem ter autógrafo, vem, todo mundo acha o máximo, a mãe fala, ele é meu filho e tal. E outros empregos? Você teve outros assim? Não, eu fiz umas coisas assim bem loucas. Assim, eu ajudava um professor na aula de Tai Chi Chuan, me metia onde dava. Onde assim, dá pra grana, atrás pra grana, sobrevivência. Sobrevivência. Grana. Eu sou péssimo assim com grana, eu sou um péssimo poupador, assim, eu não sei guardar dinheiro. Todas as coisas que eu tento. Por exemplo, olha só uma coisa, eu nunca apliquei meu dinheiro. Quando eu resolvi, me falaram, eu encontrei um cara que é um economista, que trabalha com isso, ele falou, você devia pegar um pouco do seu dinheiro e aplicar na bolsa. No dia que eu botei o meu dinheiro na bolsa, no dia seguinte teve essa crise da Ásia. Então, meu karma como então, investidor fui eu. Segundo os meus amigos, sou um cara tranquilo, um cara até que leva a vida assim numa boa e tal, mas eu já tive problemas que as pessoas às vezes nem imaginam, assim. Eu tive uma crise de depressão, síndrome de pânico, coisas terríveis. E engraçado, quando eu tive essa coisa, eu ia num médico, daí ele falava assim, pô, mas você deve estar só com estresse, toma um calmante, porque, pô, um guitarrista de rock, assim, você tem uma vida tão assim, bem sucedida, tão legal. Você falou da sua mulher, você é casado com a Malu Mader, que é atriz maravilhosa, mãe de seus filhos. E como é que é manter um relacionamento? Vocês estão juntos há bastante tempo. É uma coisa bastante difícil, é uma coisa... Como que você trabalha a relação? Olha, eu não sei, eu e a Malu, eu me sinto muito privilegiado, assim, porque a gente tem uma relação
muito legal, assim, maravilhosa mesmo. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, falavam muito da crise dos 7 anos, os casais falam a crise dos 7 anos. Aí a gente fez 7 anos, acho que no ano passado, a gente ficou esperando a crise, ela não veio, graças a Deus. Quais são as coisas que mais te dão prazer na vida? Olha, atualmente vai parecer um papo de um cara mais velho, mas eu convivo com os meus filhos, assim. E com a família em geral, aquele ambiente da família me É o que estimula. está te dando todo Eu sei que isso alimento. é o anti-rock and roll por excelência, mas me estimula muito. Bom, e os Titãs, até quando vocês vão se aguentar? Acho que agora É pra sempre? pra sempre. É? Acho que Passa o milênio, tudo? com certeza. A gente achou o jeito. A gente fez esse disco acústico, a gente tem excursionado tocando sentado, que era uma coisa que no começo da carreira a gente nunca teria imaginado. Então, eu acho que enquanto a gente tiver energia e tiver gostado do que a gente está fazendo, a gente vai durar, assim. E eles leram seus livros? Todos? Ou alguém fingiu que Os leu? Titãs? É. Eles me disseram que leram. Então pode ter alguém me enganando. Não, mas leram, sim. Sem dúvida, o Bellini é um alter ego, assim. Eu quis... Até porque eu achei que eu me sentiria mais confortável falando de alguém que eu conhecesse. Que está próximo. Que está próximo. Então eu imaginei um sujeito descendente de italianos, nascido na cidade de São Paulo. E de alguma maneira eu exagerei meus conflitos nele, assim. Eu fiz quase que uma caricatura de conflitos meus. Então, por exemplo, a minha família não é uma família religiosa, eu não sou um cara religioso, mas no Bellini uma coisa que eu vejo e vi a minha vida toda, em muitos amigos, em muitas pessoas, esse conflito. Então ele tem um problema que a mãe é muito religiosa, muito católica, então a ideia sempre que ele pensa em sexo, quer dizer, ele pensa também naqueles santos, aquelas imagens da igreja e tudo isso. Então eu exagerei umas coisas, assim, a relação dele com as mulheres, quer dizer, ele é muito mais angustiado do que eu sou, mas de alguma maneira ele é uma angústia que eu tenho também. Alguma coisa dessa raiz está em você, né? Tá. Agora é interessante também que eu acho que a gente bota coisas da gente não só no personagem principal, mas em todos os outros também, claro. né? Então que as pessoas tendem a achar, falar, esse é você. Eu falo, não, eu sou todos de alguma maneira, porque você está sempre passando pela tua ótica, né? Como Acho é que que é é o uma teu processo de terapia. escrever? Por exemplo, você tinha toda essa coisa voltada para a música. E escrever, pintou adulto, pintou tarde na sua vida? Não, é engraçado que eu não sei se até uma coisa da nossa época, assim, a gente se move muito por imagens, assim. Ao mesmo tempo que eu, desde cedo, fiquei muito fascinado com a ideia do guitarrista de rock, também desde cedo, assim, por volta de uns 13, 14 anos, eu comecei a me fascinar pela figura do escritor. Eu acho que o Keith Richards, o Jimi Hendrix são tão importantes para mim, quer dizer, o Hemingway é tão importante quanto foram o Keith Richards ou o Jimi Hendrix. Guitarristas e escritores, de alguma maneira, funcionavam de uma maneira meio paralela assim, na minha cabeça. Eu tinha muita vontade de ser escritor, eu achava o máximo o cara escrever um livro. Crítica. É uma coisa que você lida mal, bem, te machuca, se segura, como é que é? Não, claro que quando falam mal, assim, do livro, de um disco, dói, assim. Mas a gente tem os artistas em geral, uma postura muito forte, assim, de não... Ou de, pelo menos, fingir, então, que não acredita na crítica, entendeu? Porque sempre fala, não, o que importa é o que as pessoas estão achando. Mas é claro que uma crítica, principalmente quando é uma crítica que você respeita, que você acha que foi bem feita, falando mal é uma coisa que machuca e tal. Mas é claro que a gente liga pra crítica e o que todo mundo quer é que a crítica fale muito bem, assim, Lógico, que você ganhe o você quer prêmio um Nobel e que venda. Você quer o prêmio Nobel? Nós queria. vamos te indicar na nossa turma aqui. E com a vendagem no Paulo Coelho, de preferência. Você é crítico com você mesmo? Você é uma pessoa severa, assim, dura com você, ou você é meio bacaninha? Não, eu sou meio bacaninha. Eu acho até que atrapalha um pouco no trabalho de criação se você é muito duro. Você é duro demais, você acaba não fazendo nada. Então, eu acho que você pode até ficar crítico no momento em que a coisa já tem um corpo, assim. Mas quando você está criando, você tem que dar Soltar. uma liberdade para você Liberar. mesmo e não ficar questionando muito, senão você não anda. Assim, por exemplo, porque são dois processos, né? O músico trabalha com um grupo, vive em comunidade, é uma coisa quase promíscua, todo mundo junto o tempo inteiro. E o escritor é uma pessoa solitária que se fecha num quarto e fica 8 meses, 10 meses, 3 anos escrevendo. Como você lidou com essa esquizofrenia? Eu acho que isso é até uma questão de sanidade, assim, porque os Titãs se caracterizam, assim, as pessoas comentam muito o fato da gente ser realmente uma democracia.
nunca teve um líder, não tem alguém que tem uma voz mais forte que a dos outros. Então a gente trabalha realmente numa democracia e a gente sabe que trabalhar numa democracia implica às vezes em você ter que engolir coisas que você gostaria de ver ali, mas que se não são aceitas pela maioria, você entuba e dançou tal. Então depois de anos, eu acho que já quando eu escrevi o Belina Esfinge, já estava há 13 anos com os Titãs, eu senti uma necessidade muito grande de fazer uma coisa só minha. Solo, um trabalho solo. Então eu até falava assim... E já que você não canta, né? Já que eu não canto. E o que te fascina nessa coisa do detetive? Por que esse mundo, tá tão presente no teu imaginário? Eu acho que o que mais me fascina na literatura policial, assim, é essa coisa do lado obscuro, vamos dizer, que o detetive é sempre um cara que transita naquele mundo que a gente é atraído, mas tem medo de olhar. Então, esse mundo do crime, da violência, do sexo, da falta de moral, da falta de ética, é um pouco esse mundo negro que a gente não quer enxergar, mas que está o tempo todo do lado da gente e dentro da gente. Então, o detetive ele tem o trânsito livre por esse mundo escuro, esse mundo sombrio, e ao mesmo tempo ele também pode tirar daí uma ética, né? Porque o detetive, ele, mesmo que ele lide com os bandidos, de alguma maneira ele está do lado bom, ele tira uma lição daquilo. Quem são teus ídolos, assim, de literatura e música? Bom, eu sou muito fascinado pelos americanos, assim, em geral, por mais impatriótico que possa parecer, mas eu gosto muito, assim, do blues, é a música que mais me faz a cabeça, assim, e de toda a linhagem de guitarristas que veio através do blues, tipo Jimi Hendrix mesmo. Gosto também dos ingleses dos anos 60, os Beatles, os Rolling Stones. E depois o movimento punk também foi uma coisa que influenciou a gente bastante. E a gente também é muito influenciado nos Titãs pela MPB, assim. Eu acho que esse diferencial que a gente tem no cuidado com as letras e tudo isso é uma herança muito da gente ter escutado muito os clássicos, assim, de Noel até o Caetano, o Gil. E cinema, né? Você é cinematográfico também. Eu gosto muito de cinema, assim, sou fascinado. Acho que é o lugar em que dessas formas de arte, acho que é a que eu mais relaxo, que eu mais curto, assim, é ir ao cinema, assim, mais até do que ouvir música. Você é o quê? A favor de uma liberação? Eu sou a favor de uma liberação, eu sou a favor eu preferia que médicos, que psicólogos, psicanalistas estudassem esse problema mais do que juristas e policiais e tudo isso, entendeu? Eu acho que tem que ter uma repressão ao tráfico. Eu acho que no final das contas, no frigir assim, as drogas são ruins, assim, mas eu acho que isso é também uma opção individual. Mas você não pode privar as pessoas de experimentar as coisas, eu não acho que é por aí que você resolve as coisas, não. Você acha que o Brasil piorou, melhorou? Como é que você está sentindo? Não, acho que o Brasil melhorou muito. Eu acho que o ponto de partida para tudo, eu acho, é a liberdade, assim. Então, acho que essa busca que a gente tem de democracia, que agora a gente vive numa democracia e todo o esforço que vem sendo feito no sentido de corrigir esses erros, né, ancestrais do Brasil, eu acho todos muito positivos e eu vejo o Brasil com otimismo, assim. Eu sou humanista nesse sentido, se eu tenho alguma religião, no sentido de acreditar que o homem é dono do seu destino e que ele precisa ter consciência disso e não deixar para outras entidades que resolvam os seus próprios problemas, né? Tony, super obrigada. Obrigado. Adorei. Malu, parabéns, viu? Maravilha.